Sejam muito bem-vindos ao Unipod, patrocinado pelos nossos parceiros Grupo R1 e Sheraton São Paulo WTC Hotel. Aproveitamos esse momento para deixar um agradecimento especial ao Rafael Cesseri, CEO do Grupo R1, e ao Fernando Gnatto, diretor-geral do Sheraton. O Unipod é um programa de conteúdo criado para capacitar gestores associados a Unidestinos. Aqui, a gente fala de temas importantes com consistência, credibilidade e muita experiência. E nos próximos episódios, quem vai conduzir o programa é a nossa consultora técnica Roselaine Dantas da Aquarius Consult. Ela acompanha a Unidestinos desde a sua criação, inclusive já fez parte da diretoria, e atua fortemente na consultoria de planejamento e projetos de marketing de destinos. Rose, é uma satisfação enorme ter você conosco nos próximos episódios. A bola é com você! O Unipod de hoje tem aqui como convidadas Kaline Gomes, a gerente executiva do Natal Convention Bureau. A gente tem Sandra Chiamuleira, diretora executiva do Visit Guarujá Convention Bureau, e a Andréa Neres, diretora institucional do Visit Santos Convention Bureau. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. A gente vai tratar aqui de um tema que é um paradigma de como destinos tão consolidados no segmento sol e praia criam as suas estratégias para o mercado mais. Como vocês se posicionam para poder mostrar que o destino também é preparado para esse mercado? Vamos começar com você, Kaline? Vamos. Gente, é um prazer estar aqui com Sandra, com a Andréa, com você, Rose, nossa parceira de sempre. Nós em Natal, né, o Convention Bureau existe há 25 anos, mas em 2019 a gente teve um divisor de águas no segmento MICE, que foi a inauguração do nosso centro de convenções. Então, com essa inauguração do centro de convenções novo, com 22 mil metros aí de áreas para eventos, a gente tinha que dar uso àquele espaço que ia promover, certamente, que a gente sabia que iria promover muitos room nights para a cidade. Então, a gente começou uma estratégia em 2019 que vem dado muito certo para a gente, que é a parceria. Parceria de todo mundo com todo mundo. Então, o Convention Bureau hoje, ele é um catalisador dessas parcerias, com FEComércio, com o Sebrae, com o governo do estado, com prefeitura e principalmente com a iniciativa privada, que é o que representa, que é a razão da nossa existência, não é isso, minha gente? E a parceria tem dado muito certo para mim e eu queria saber de vocês como é que tem funcionado para vocês também. Eu acho muito bom esse gancho que você deu. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com as meninas, com a Kaline, com a Rose querida, com a Andréa e com a Keilinha que está nos bastidores também. Então, assim, eu acho que esse gancho é super importante porque lá no Guarujá, especificamente, a gente também tem uma parceria público-privada muito efetiva já de anos e eu acho que só é possível a gente trabalhar essa efetividade de destino como um todo, não só focado no lazer, que é o caso, o Guarujá já é consolidado um turismo de lazer, sol e praia, né? Todo mundo conhece Guarujá como praia, mas agora a gente precisa mais do que nunca pensar no corporativo também. E no caso do Guarujá, eu acho que, além da parceria público-privada, que é incrível, precisa e que a gente não consegue fazer nada sozinho, nem o público consegue fazer sozinho e muito menos o privado, né, hoje em dia. Então, o destino ele precisa estar preparado para se consolidar também nesse bleisure, né, que hoje a gente precisa trabalhar o turismo de incentivo. E o Guarujá, ele é um destino que também serve para isso. A gente agora, né, especificamente, a gente tem atacado esse mercado justamente porque a sazonalidade é cruel, né? Então, uma das formas de diminuir isso é através do corporativo e desse turismo. Então, acho que... E eu acredito que Santos também tenha uma realidade parecida, né? Embora tenha centro de convenções, lá no Guarujá a gente não tem. Nós temos só os privados, que são dos 2 resorts, que, né, são incríveis. Mas Santos já é diferente, já tem um espaço incrível lá também, bem localizado. Mas eu acredito que você também tenha essa mesma nuance aí a trabalhar.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou aqui representando a Vanessa Lombardi, que é a nossa presidente, vocês sabem, super ativa. Não pôde estar aqui hoje, mas eu sei que ela vai estar assistindo a gente aqui. E eu acho que tem um pouco disso mesmo que você trouxe, Sandra. Santos tem, historicamente, já um histórico, sendo até um pouco redundante, mas já tem um histórico de trabalhar com grandes eventos desde o primeiro centro de convenções que nós tínhamos lá, né? E aí, um pouco antes da pandemia, quando nós tivemos a mudança do centro de convenções, a gente acabou saindo um pouco daquela rota dos grandes eventos. Porque quando você tira um centro de convenções e constrói outro, você fica 1 ano, 2. Foi o período que nós ficamos ali para a reconstrução desse centro novo que nós temos. Então, a gente vem agora num trabalho de resgate de muitos desses eventos que acabaram migrando para São Paulo. E aí, em São Paulo, até então, pós-pandemia, era o melhor destino, porque é próximo de tudo. E hoje, com o Bleacher, a gente sabe a importância que é de você trazer experiência. Então, a gente tem realmente posicionado muito isso. A gente tem também uma parceria público-privada e eu acho que isso é muito importante, porque se atuar com o poder público, independente de quem esteja, mas quem está na situação ali, trabalhando realmente para a infraestrutura, para a zeladoria da cidade, tem que ser muito parceiro. Porque quando você traz, principalmente quando você traz estrangeiros, né? Esse ano está no nosso planejamento estratégico, a gente já vem num caminhar de amadurecimento, onde a gente vai e já está começando com a internacionalização do destino. Tanto que o nosso último fórum foi 100% voltado para isso. Como que a gente cria certificações internacionais, né? Trazendo esse conceito para os nossos associados ali para o mercado, e como que a gente também mostra Santos para o mundo. Né? A gente tem o maior porto da América Latina, acaba contribuindo muito para a geração de grandes negócios em alta expansão. Agora, com a questão do túnel, que vai unir as duas cidades, Santos e Guarujá, vai ser muito positivo para Guarujá isso também. E para Santos, um túnel que está mais de 100 anos para sair, vai sair agora, e é uma das maiores obras que a gente tem aí submersas, né, do mundo. Quer dizer, vai mais um holofote. Eu acho que tem todo um cenário muito positivo e parceria fundamental para que a gente consiga crescer e atrair esses investidores para a cidade, né? Investidor que eu digo como que eu trago o meu evento, como que eu trago esse evento corporativo, como que eu mostro que além de gerar negócio, eu consigo também ter boas experiências, né? Sem dúvida. Pegando um gancho do que você falou, que acho que é muito importante, essa questão de enxergar a iniciativa, conseguir fazer com que a iniciativa pública enxergue o Birô como um parceiro, né? Porque o Convention Bureau, ele nada mais é do que a representação da cadeia produtiva turística organizada, né? E ela é perene, né? E a iniciativa pública, a gente sabe que ela muda ali a cada 4 anos, muda a gestão. Você, na sua fala, você colocou uma coisa muito importante: independente de quem esteja naquele momento à frente ali do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ali a Câmara com os vereadores também é fundamental, por conta de criar as políticas públicas que criam um ambiente favorável para o desenvolvimento e para a segurança dos negócios. Esse trabalho é um trabalho muito importante dos conventions, né? Fazer com que os atores da iniciativa pública reconheçam esse parceiro como um parceiro constante, né? E acho que a gente tem tido maturidade, tanto no destino de Natal, quanto em Santos, quanto Guarujá, com essa continuidade, né? Troca-se a gestão pública, mas a parceria e continua, né? Porque se reconhece a importância dessa parceria público-privada, né? A atividade turística, ela tem um diferencial bastante importante dessa dependência, essa interdependência, né? Você colocou a questão da zeladoria, né? Então, assim, a gente precisa da cidade limpa, organizada, a gente precisa da segurança. A segurança hoje apareceu aqui em vários dos outros podcasts que foram gravados como um diferencial competitivo. Exato. Né? Deixou de ser uma coisa, né, faz parte. Não, hoje é diferencial. Hoje, tanto, obviamente, o turista de lazer, quando vai escolher um destino para passar, para poder descansar, mas principalmente o mercado corporativo e de eventos, né? Ele zela muito por isso. Então, a segurança que o lugar proporciona é um diferencial, sim, na tomada de decisão, se a convenção ou se um congresso vai para cá ou vai para cá, né? Então, eu acho que essa compreensão é muito importante. Levar essas necessidades, essas demandas do mercado para a gestão pública faz parte do papel dessa parceria de vocês, né? Porque vocês são o mercado e eles, né,
conseguem ter acesso às necessidades do mercado, né? Como é que funciona essa comunicação, assim, sobre o que o mercado está pedindo e Então, como o destino está reagindo a isso? então, Rosi, hoje eu posso dizer que eu tenho a sorte, assim, de ter um conselho e uma diretoria que conversam, né, com os, independentemente das diferenças partidárias que existem lá no Rio Grande do Norte, a prefeitura é de um partido e o Estado é do outro, opositores, né? Mas existe o Convention Bureau, eu diria que está ali no meio dos dois e conversa com os dois. Isso é uma grande vantagem, porque normalmente o Convention Bureau, mesmo sendo apolítico e mesmo, às vezes, a pessoa que está à frente do Convention Bureau, ela tem suas preferências, né? Então, isso também reflete um pouco a entidade. E eu tive a sorte de hoje a gente estar num Convention Bureau que consegue conversar com os dois lados, né? Município, Estado, e juntar os dois e enfim. E pedir emenda parlamentar, por exemplo. Então, hoje a gente tem um convention, como a gente começou isso lá em 2019, que também não é uma coisa rápida, eu acredito que não foi rápido para vocês, né? Não é rápido. As sementes têm que ser plantadas, têm que ser regadas, tem que ter conversa. Então, funcionou assim para a gente lá em Natal. Eu não sei se para vocês funcionou da mesma forma. Então, foram conversas iniciais, uma conversa, 2019, depois 21, até que 2022 se consolidou a primeira emenda. Hoje, a gente tem 4 parlamentares que nos procuraram querendo colocar emenda parlamentar para fazer os projetos de turismo nosso. Incrível. Né? Então, por quê? Porque viram que um fez, teve visibilidade, teve aplauso de todo mundo. Olha que legal, projeto feito através do parlamentar tal. E então os outros disseram, poxa vida, eu quero aplausos também. Então, os aplausos, né? Eu diria que a dica que a gente vai dar aqui é que os aplausos para o primeiro vai atrair outros. Quem não gosta de aplauso? Sim. Não Reconhecimento, né? Reconhecimento. E acho que e os aplausos vieram também por conta de implementar um projeto com profissionalismo. Isso, e muita sucesso do projeto, né? Sucesso do projeto. Com a utilização do recurso público, né? Isso, muito cuidado, né? Porque é o gestor que está à frente da entidade, do conselho, por exemplo, que responde, né, legalmente por esses. Então, no início eu sentia assim o meu conselho muito receoso, Kalina, isso é muito, olha, pode ser problema e tal. Eu disse, não, tenha segurança do que você vai fazer, do que a gente vai fazer, né? Sim. Então, comprar um piso de uma feira é um negócio de interesse do destino, não é? E é totalmente viável, todos os municípios fazem, todos os estados fazem. Então, aqui, vamos seguir uma receita de bolo que já está pré-pronta, que deu certo. Vamos fazer o bolo de cenoura com chocolate, que todo mundo gosta, não precisa ser, né, de primeira. Sim. E depois a gente vai ampliando, né? Ampliando, pensando diferente, novos projetos. Mas, assim, a dica que eu dou para os conventions bureaus que não tenham ainda essas parcerias consolidadas, é que comecem com quem está mais próximo. Tentem pegar na mão de quem quer lhe dar a mão. E depois os outros virão, né? Reconheça, faça um projeto que deu certo em outros destinos, então você não precisa inventar a roda de início, Sim. não é? E depois vai... eu acredito que para mim funcionou assim, eu estou dando isso como dica, porque eu sei que nem sempre dá para funcionar assim, porque às vezes as oposições partidárias, etc., são muito, como é que eu diria, enraizadas, né? Então a gente não consegue vencer aquilo ali. Uhum. Mas é a dica que eu dou do que funcionou bem para a gente, como um modelo que funcionou muito bem, que está funcionando muito bem para a gente. Embora Natal não seja ainda um destino nacionalmente conhecido como um destino de eventos, mas cada ano que passa, a gente tem dado um passo no sentido dessa Sim. consolidação. Cada ano que passa, a gente tem conseguido alcançar um degrau. Então, eu acredito muito nisso, que é de degrau em degrau, e até a gente chegar lá no topo, né? Ou pelo menos num lugar
bom, confortável. E assim, pegando até o que você falou, hoje em dia os destinos, os grandes destinos de eventos reconhecidos, né, eles já estão saturados. Então eu acho que assim, os nossos agora, os nossos destinos de praia, eles precisam começar também a se movimentar e a acolher esse tipo de evento. Não precisa ser um turismo corporativo, só o corporativo, um turismo de eventos desses, né, que são os engessados que a gente fala. Não, vamos tentar trazer todo tipo de turismo de eventos, mas trabalhar junto com a experiência do destino. Né? Já que a gente tem a praia como Porto de Galinhas, né? Vamos aproveitar e fazer uma canoa havaiana, trazer essas pessoas que estão no evento para fazer o lazer ali com a gente. Então, e deixar, a gente está a menos de 2 horas de São Paulo, né? O maior polo emissor de turismo corporativo da América Latina. Então, Santos e Guarujá precisa aproveitar isso, eu acho que, e está aproveitando, eu acho que da maneira como a gente tem feito aí, que é a sementinha que a gente tem plantado, que agora a gente tem que começar a regar para ela crescer, para ela florescer, eu acho que esse é o caminho, porque tem que aproveitar o que a gente tem aqui, né? Diferente de Porto de Galinhas, que você tem a Natal, né? Natal. Mas assim... Eu tenho Pipa, no você caso. você tem Pipa, exatamente. Pipa está para Natal como Porto de Galinhas está para Recife, Sim, né? Mas são destinos que se confundem, tá? Sempre é verdade. Mas assim, acho que a gente precisa aproveitar mais do que nunca e trabalhar com o que a gente tem. Né? Eu sempre falo o seguinte, Guarujá, ele tem potencial para atrair eventos. Nós não temos o centro de convenções ainda, o físico ali, nós temos os privados, dos centros privados dos resorts, né? Mas trabalhar com o que a gente tem, né? Isso que é importante, e não ficar só lamentando o que não tem, como a Andrea falou. A gente tem agora essa possibilidade desse túnel, que vai facilitar demais a logística. E em breve o aeroporto. Então, assim, os holofotes vão para a nossa região ali. Então, a gente precisa né, estar preparado mais do que nunca. Acho que a palavra é essa, é o estar preparado para esse momento, né? E a gente falou muito também hoje aqui sobre a questão da qualificação, né? Que é um outro... A gente falou de segurança agora há pouco, que é a questão da qualificação, que é outra exigência para o mercado mais. É um mercado muito mais exigente do que o mercado de lazer. Então, muito assim, né, o que os Conventions Bureaus podem capitanear nesse sentido de preparar o destino, né? Que você também colocou, né, André, dessa questão das certificações para o mercado internacional. Como é que vocês veem isso lá em Santos? Eu vou fazer um link com as duas coisas, porque eu queria deixar uma dica ainda sobre o tema anterior, quando a gente fala assim, como que um bureau pode, né, escalar isso, assim, como que a gente vai ganhando autoridade? Eu acho que, em primeiro lugar, a questão do planejamento estratégico. Sim. Isso foi algo que, inclusive, me inspirou muito, e eu brinco isso, porque eu fui uma das primeiras associadas lá em 2020, fui associada número 62. E aí fiquei um tempo afastada, voltei depois e voltei justamente numa reunião que a Vanessa e o presidente à época estavam fazendo de planejamento estratégico. E aquilo foi que me chamou a atenção enquanto empresária, porque eu falei, olha, que seriedade da instituição de estar criando um planejamento estratégico para isso. Então, acho que já fazem 6 anos, 5 para 6 anos, né, que eu voltei para a entidade e estou na gestão da Vanessa acompanhando. Eu acho que isso é um dos pontos que mais me motiva enquanto empresária, de entender que há um planejamento estratégico e aí dentro desse planejamento estratégico fica muito claro aonde você quer chegar. E aí você vai ganhando autoridade naquilo. Então, acho que essa é uma dica fundamental, porque o que eu percebo é que, assim, existe uma determinada frustração dentro do segmento de turismo, inclusive quando você olha toda a cadeia produtiva, porque as pessoas, no meu sentimento, ainda esperam que o turismo aconteça. E o turismo ele não vai acontecer se você não planejar.
E aí entra no link com a questão da capacitação. Então, assim, se eu quero falar de internacionalização, não adianta eu falar, deixa primeiro chegar o estrangeiro, aí eu vejo a necessidade, e aí depois eu me preparo para isso. Não, eu preciso me preparar para conseguir receber. E eu digo isso como exemplo, até pegando o Mercado Modelo de Salvador. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui ao Mercado Modelo, tinha uns meninos trabalhando ali nas lojinhas do Mercado Modelo, e as crianças deviam ter 9, 10 anos falando inglês. Aí você fala, gente, como pode? Eu falei, como é que você aprendeu inglês? Ouvindo. A gente vai ouvindo e vai vendo. Quer dizer, a necessidade fez com que aquelas crianças se preparassem, né? Sem nenhuma condição ali naquele momento, porque você via que eram crianças que estavam em situação de vulnerabilidade ali, com o comércio pequenininho. Então, acho que a gente que está em centros mais estruturados precisa ter essa maturidade empresarial, ter essa perspectiva, cria um planejamento estratégico, entende como pode, e aí vai começando a trazer os parceiros. E falar, olha, gente, vai surgir essa oportunidade aqui. Quem está preparado? Isso mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? A gente percebe que são 3 destinos aí que já tem um certo grau de maturidade, vocação natural, né? Para o turismo tanto de lazer quanto para o turismo de negócios aí sendo desenvolvido e de eventos, e se preparando para efetivamente estar cada vez melhor e passar mais segurança para que o mercado corporativo, associativo e o mercado de lazer continue consumindo e descobrindo aí os destinos. Só para a gente fechar, acho que uma das coisas que talvez seja o maior diferencial, fica uma dica também aí, o maior diferencial dos destinos de sol e praia que trabalham com o segmento MICE também, é justamente o que a Sandra comentou, de linkar a oportunidade de extravasar as salas. Além da experiência do evento, poder linkar com experiências de contato com o destino, né? Que são experiências que vocês podem muito oferecer. Eu sei que Natal tem até uma bateria de serviços disso também, né? De linkar aí as experiências do destino. Então, eu acho que a gente está num bom caminho e vamos trabalhar. Acho que é isso, né? Podemos agradecer agora a presença de vocês mais uma vez e pedir para que todos assistam o vídeo até o final e se inscrevam aí no nosso canal e acompanhem os próximos episódios.